Queridos irmãos e irmãs da família espírita, bom dia. Bom dia. E que essa manhã promissora nos leve ainda mais perto de Jesus. Como proposta da doutrina espírita ser a mensagem do Cristo trazida de volta, todas as nossas tarefas devem ter os conceitos do Mestre anunciados. E é interessante perceber que das mensagens todas do Evangelho, de tudo que nós estudamos, se formos fazer uma pesquisa, nós vamos perceber com nítida clareza a mensagem de amar, o ensinamento de amar é o mais abundante na tarefa do Cristo. Jesus ensina e vive o amor das mais variadas formas. Todas as oportunidades possíveis, o amor foi ensinado. Já numa segunda lição aparece a necessidade do perdão, mas nós só conseguimos perdoar quando aprendemos a amar. Então, o amor é como se fosse mesmo essa força poderosa que move a criação inteira. Em sua carta, João, referindo-se já velhinho à divindade, diz apenas: Deus é amor. E recomendava aos seus discípulos, quando já não podia mais fazer pregações, simplesmente amassem uns aos outros. Num determinado momento da passagem de Jesus pela terra, ele conseguiu nos ensinar o amor com tamanho poder de síntese, que é desafiador até hoje. Nós colocarmos em prática aquele conjunto de 3 ensinamentos de amar contido em apenas 2 frases. Quando ele foi desafiado pelos fariseus e pelos escribas a apontar na lei de Moisés qual era o maior mandamento. E observando as criaturas ansiosas de informação, disse apenas: o primeiro e o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu sentimento. E aqui vai outro que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 3 ensinos de amar, 2 frases apenas. E quando nós nos percebemos aflitos, atormentados, procurando a solução dos problemas da nossa vida, e cientes agora espíritas de que a totalidade deles foi criada por nós mesmos, pelas escolhas infelizes que fizemos antes e a maioria das vezes nesta existência mesmo, nós vamos perceber essa diretriz de amar como aquela força capaz de nos tirar do sufoco, de nos ajudar a recuperar a paz interior, a calma, o equilíbrio que nós necessitamos. Hoje até mesmo as ciências biológicas, hoje até mesmo a neurociência percebem as criaturas que são gentis, que experimentam a sensação de amar, mas não o amor egoísta, do amar apenas a si mesmo, o que não é verdade, não é amor, é egoísmo. Mas aquelas que experimentam compartilhar, pôr em circulação a força do amor, já que ela não pode ser acumulada em nós, guardada, trancafiada em nossos centros de sentir, sem que isso nos cause prejuízos. Até nós poderíamos fazer um paralelo interessante. As criaturas que estão adoecidas na forma de amar, que se tornam reclusas, egoístas, se assemelham muito àquelas criaturas egoístas também, que tendo em sua casa uma despensa abarrotada, dos mais variados gêneros, capazes de satisfazer as necessidades de muitos, mas porque são egoístas, elas trancam a despensa. Vão fazendo uso parcimonioso delas. Algumas vezes até compartilham, mas no interesse de receber de volta. E nós sabemos bem o que acontece com uma despensa assim, nesse tipo de casa. Os gêneros vão passando o prazo de validade, começam a exalar odor desagradável, começam a atrair baratas, ratos, todo tipo de praga. E aquela habitação se torna extremamente desagradável. O ser que represa em si a força do amor não vai atrair baratas e ratos do ponto de vista material, mas sem dúvida vai atrair outras mentes tão adoecidas quanto a dele mesmo. E aquela habitação, aquele ser vai se tornar alguém muito difícil, muito desagradável, inclusive de conviver. E aí, em vez de atrair para si a simpatia e o afeto dos outros, como ele não distribui,
acaba até atraindo hostilidades. Do outro lado, em contrapartida a isso, as criaturas mais dadivosas, as que já se conscientizaram, que perceberam no Evangelho de Jesus não apenas uma diretriz para que as curas venham de fora para dentro, para que os outros resolvam, façam milagres por nós, mas os ensinamentos de Jesus são para que nós mesmos nos tornemos um milagre a cada dia em nossas vidas. Só nesse contexto a palavra milagre faz sentido. E não no de derrogação das leis de Deus. E não de um poder sobrenatural que alguém tenha para resolver os nossos problemas. Só vai haver verdadeira transformação quando a criatura que experimenta a aflição se transformar. Então, mesmo que busquemos os recursos que todas as instituições religiosas respeitáveis oferecem, da consolação, do conforto, da transfusão de energias benfazejas, se não houver uma proposta real de transformação de nós mesmos, não vai haver a cura que nós buscamos. Não vai haver o benefício que nós estamos procurando. E os dadivosos, os que aprenderam a amar, os que exercitam a força do amor em si, funcionam mais ou menos como aquelas famílias que nós conhecemos do interior mineiro, principalmente, da região em que temos mais afinidade, que fazem uma broa de milho, levam a metade para a vizinha, e aí recebe meia dúzia de ovos, da outra que tem no seu terreno, e assim por diante, e vão abrindo a despensa e compartilhando, pondo em circulação aquilo tudo que pode fazer o bem. E aí nós vamos perceber que aquela despensa jamais estará vazia, porque o Mestre nos ensinou a granjear a afeição, a granjear as benesses, diríamos assim, dos nossos companheiros de jornada, fazendo por eles aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, que é pôr a lei do amor em ação, que é dedicar-nos a essa força tão poderosa. Quando nós nos deparamos no atendimento fraterno, com criaturas que se lamuriam muito, com criaturas que se queixam muito das pessoas, dos relacionamentos difíceis, de não se sentirem amadas, nós lamentamos e percebemos o quão pouco elas conhecem a mensagem de Jesus. E agora, nas fileiras do Espiritismo, quão pouco elas conhecem a mensagem da doutrina que dizem abraçar. Porque se nós quiséssemos considerar bem, lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, que é Deus? E eles respondem, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Esse ser tão grandioso, ilimitado, que aparece depois definido como infinito, que também não tem definição, ele se deu ao trabalho de criar a todos nós por amor. O amor é a essência da criação. O amor é a expressão de Deus perante as suas próprias criaturas. E aí, lógico, se nós tomarmos consciência disso, se nós nos percebermos amados por Deus, quem terá carência do afeto dos outros? Íamos colocar por terra aquelas musiquinhas de fossa do passado, da década de 40, 50, né? Que tinha até linha melódica agradável. Eu ainda prefiro aquelas que as de hoje, que tinham linha melódica agradável, mas ficava naquela coerção de cotovelo, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas Deus nos ama, Deus nos quer. Ou pior ainda, né? Aquelas musiquinhas de rei capixaba aposentado, só vou gostar de quem gosta de mim. Como ele mesmo não se gosta, acaba ficando também sozinho. Sermos amados por Deus já deveria ser o suficiente. Ter consciência de que nós somos criados por um amor assim, tão grande que não conseguimos definir nos nossos termos. Já deveríamos fazer felizes, simplesmente por tomar consciência da nossa existência. Mas a força do amor é maior e faz mais do que isso. Hoje as ciências dizem, as pessoas que aprendem a ser generosas, os que se envolvem em trabalhos voluntários, os que se dedicam ao próximo e não apenas egoisticamente a si mesmos, conseguem alcançar na sua existência mais saúde para as células do corpo físico. Amar cura. Amar fortalece. Amar ajuda a remelhorar as nossas imunidades. As pessoas que amam. Isso foi testado. Um grupo de estudantes foi colocado numa sala de cinema. Foi projetado um filme em que o amor é exalçado das mais variadas formas.
Depois foram colhidos materiais das suas regressões e perceberam o quanto havia aumentado o nível de defesas deles. Um outro grupo de teste foi colocado numa sala contígua, passado um filme violento, de guerra, de extremo sofrimento, e ao deixarem a sala, alguns já estavam com sintomas de resfriado e de doenças, porque baixou-lhes a imunidade. E não é só as células do corpo físico que faz bem. O amor, inclusive, embeleza. Se nós nos amássemos, como Jesus nos ensinou, se nós nos amássemos com terno amor mesmo, com reconhecimento à oportunidade que temos, nós seríamos ou nos veríamos muito mais bonitos. E, além disso, levaríamos a falências em indústrias de cosméticos, que eles vivem à custa da nossa pouca afetividade por nós. Eles aprenderam ao longo desse tempo, pesquisando até com o pessoal do marketing do Umbral, que duas coisas são realidades. A primeira é essa mesmo. Nós não gostamos de nós. Então nós queremos ter o cheiro do ator famoso, a pele da atriz que aparece na televisão. E assim vamos tentando mudar a maquiagem, a disfarçar as rugas, e bota botox daqui, faz lifting dali, e aí depois fica rindo até em velório que não consegue mais fechar, igual certo apresentador de TV já desencarnada. Né? E a outra coisa que as indústrias de cosméticos perceberam é que a reencarnação é real e deve ter um monte de egípcio reencarnado por aí. Porque toda noite agora o pessoal se embalsama para dormir. É creme para ruga em cima do olho, é creme para ruga debaixo do olho, é creme para mão, é creme para cotovelo, é creme para o joelho. Depois forra a cama com borracha antiderrapante. Porque nós não nos amamos. Não quer dizer que nós vamos ser relaxados. Que nós vamos dizer, tem que me engolir do jeito que eu sou. E aí deixar de escovar dente, deixar de tomar banho, deixar de fazer a barba. Nada disso. O amor por nós vai passar por nos sentirmos felizes da maneira como somos. Mas percebemos que nós podemos ser melhores. Que é um tanto de congruência da abordagem centrada na pessoa. E aí nós nos perceberemos mais em condições de levar a nossa existência a bom termo. De garantir a saúde para esse corpo, como aparece lá no capítulo 17. No finalzinho do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que ele sirva de instrumento para a nossa evolução. E assim nos teremos mais condições de cooperar com Deus, cooperar com o Cristo, para que a criação realmente se embeleça. A prova de que o amor embeleza até mesmo a exterioridade, nós vemos entre os adolescentes, entre os mais jovens, que embora vivam paixões transitórias, embora se namorem numa semana, na outra semana já estejam se separando ou se divorciando, mesmo nessa condição tão transitória, nós percebemos o quanto amar ajuda a perceber o espírito que nós somos, mais do que o corpo que temos. Algumas coisas pitorescas acontecem, por exemplo, nas academias. Os jovens estão lá tentando melhorar a sua postura, a sua aparência, levantando pesos, e aí um começa a contar para o outro da namorada maravilhosa que achou. Do quanto que ela é linda, que ela sabe cozinhar, o que é raro nos dias de hoje, na mulher moderna. E aí vai falando e o outro vai ficando com inveja, com vontade de jogar o halter na cabeça do falastrão. De repente as pessoas ouvem a catraca da academia girar e vem a princesa. E o pessoal olha, ela parece um boizinho de chuchu que criança faz na escola. Mas como ele a ama, ela é linda. Para ele ela é maravilhosa, ela é linda. E as mulheres também têm essa percepção, essa lucidez que aumenta quando amam. Basta ouvir alguns comentários, algumas conversas de salão de cabeleireiro. Está lá a manicure preparando a donzela para ela ir ao encontro do seu amado e ela fala que ele é gentil, que ele abre a porta do carro para ela entrar, que não pede para rachar a conta do restaurante quando sai, o que já é uma conquista também nos dias de hoje. E aí de repente para mesmo até um carro bonito na porta do salão. E entra o príncipe encantado que mais parece aquele colchãozinho amarrado no caminhão de mudança. Mas como ela o ama, ele é lindo. Ele é belo. E nós imaginamos assim, mas é difícil amar nesse mundo. Você vai entrar numa comunidade, abraçar o chefe do tráfico e dizer, ele não faça mais isso, ele te dá meia dúzia de necessidade de largar uma peneira. Ou se não for, parar no micro-ondas desse da vida. A ideia não é essa. A ideia é nós trabalharmos o amor na base. É que o amor seja o lastro da nossa existência, para que não haja conflitos. Quando nós lamentamos no noticiário de irmãos destruindo irmãos em zonas conflagradas de guerras,
de guerra urbana como nós experimentamos nas nossas cidades, o temor de sair de casa, de errar o caminho com um GPS mal educado, que às vezes acontece nos carros da gente, e entrar numa região como aconteceu lá em São Gonçalo essa semana ainda. Então nós nos percebemos atônitos pela falta de amor com que as criaturas estão se relacionando. E aí é amar na base. É fazer com que a criança se sinta tão amada, tão resguardada, tão preservada, que ela não tenha necessidade de agir violentamente para se impor, para se sentir um ser que existe, para trocar amor por poder, que é o que normalmente nós vemos acontecer. Já que as pessoas não conseguem perceber ou se sentir amadas, elas têm que pelo menos se sentir temidas. Elas têm que pelo menos se sentir poderosas. E aí destroem as próprias vidas e destroem as vidas das pessoas em torno delas. Nós não poderíamos, nem adiantaria, juntar todo mundo, fazer uma lei de iniciativa popular de que a partir da sua promulgação todos os brasileiros teriam que se amar. Porque o amor não é uma força que se imponha de fora para dentro. É uma descoberta que tem que vir de dentro para fora de nós. Deixar fluir a força do amor. Pô-la em circulação. Aí nós vamos conseguir. Não temos como atingir a cabeça dos governos, dos políticos, a não ser que eles se conscientizem de que a sua tarefa também é de amor e passem a agir de maneira diferente do que temos visto. Mas nós temos junto de nós, bem perto de nós, grupos de companheiros de jornada que podemos influenciar bastante. E aquele que deveria ser a célula da sociedade, aquele que deveria ser a solução de todas as dificuldades do espírito, porque nós aceitamos o desafio da reencarnação, contando que teremos para nos respaldar, não apenas os guias espirituais que ficarão desencarnados, mas principalmente a família que nos acolherá. E é lógico que cada um de nós tem a família que necessita, que precisa. E esse é um termo interessante de nós compatibilizarmos a justiça e o amor de Deus. Deus nos dá sempre a família que nós precisamos, não a que nós merecemos. Nos dá sempre o trabalho que nós precisamos, não o que nós merecemos, porque nós temos ainda um retrospecto de muito endividamento, e se vier a família que nós merecemos. Um final de semana visita metade dela na cadeia, o outro final de semana no hospício. Mas aí vem sempre assim, dentro de aquele monte de gente louca na família. Tem uma tia que é generosa, que custeia os estudos. Tem uma avó que acolhe, que orienta. E assim nós nos sentimos de alguma forma respaldados pela força do amor, que nos impulsiona a crescer, mesmo em meio às dificuldades que a família às vezes impõe. Quando na verdade Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz que a família deveria ser, para nós, o ninho aconchegante, onde o Espírito se refaria das suas forças, para alcançar então a evolução que se propôs. E às vezes as famílias se tornam verdadeiros cadinhos de depuração, em que nós vivemos mais conflitos até do que exteriormente há consanguinidade. Mas de um jeito ou de outro é a família que nós necessitamos para nosso progresso, para nossa evolução. É resultado do amor de Deus por nós. Embora muitas vezes alguns pensem que é castigo, mas veremos com a percepção do Espírito que foi o melhor que nós conseguimos para aquela existência. Foi o melhor que nós conseguimos alcançar, dada a nossa inferioridade ainda atual. E aí veremos a atuação na família. Hoje é frequente nós encontrarmos grupos sociais, ditos famílias, em que as pessoas simplesmente coabitam, mas não convivem. Estão debaixo do mesmo teto, mas têm interesses, ideais, objetivos completamente antagônicos. E aquela convivência, para que não se torne um barril de pólvoras prestes a explodir, acaba sendo transformada em segmentação. Cada um no seu quarto, a mãe manda um SMS, um WhatsApp para o filho para avisar que o lanche está na mesa e ela sai antes que ele desça para poder ir para a academia e assim por diante. Ou então pais que veem os filhos crescendo na horizontal. Sai cedo demais, a criança está dormindo. Chega tarde demais, a filha já foi dormir. Só percebe que cresceu porque o pé está fora do berço. Só percebe que cresceu porque o pijama está na canela. E aí as coisas começam a degenerar.
em violência, em carência, em transtornos das mais variadas formas. Dentre eles, os transtornos da afetividade, que é o amor adoecido. E um dos relatos interessantes de Emmanuel na sua obra é pontuar para nós que quando surge o ódio, causando dores, conflitos, é sinal de que o amor adoeceu. Mas, como o amor é força divina em nós, como o amor é a presença de Deus em nós, podemos até passar por momentos, atravessar momentos, em que o amor está adoecido e possa se transformar em ódio e vingança. Mas ele tem cura. Basta que nós restabeleçamos em nós os circuitos que permitem que essa energia se torne positiva e não a represemos mais. Mesmo no mundo espiritual, não há instrumento de trabalho para os benfeitores, para os nossos chamados guias, mais eficaz do que o amor. Aqueles de nós que temos a alegria de cooperar em reuniões mediúnicas, quantas vezes vemos espíritos dementados, violentos, chegam agressivos, ameaçam matar aqueles que eles odeiam, ameaçam provocar o suicídio, ameaçam fechar a casa, que está realizando a tarefa da desobsessão. Por mais que argumentemos, por mais que tentemos apresentar a lógica da doutrina espírita, a lógica do Evangelho de Jesus, como diretriz para que aqueles espíritos reorganizem suas vidas, parece que nada surte efeito. Mas a espiritualidade está agindo. E em determinado momento sempre aparece. Sempre vem em socorro da equipe encarnada e do espírito sofredor desencarnado algum ente que o ama profundamente. Apesar de toda a degradação, de toda a deterioração moral daquele ser, ele sempre terá em torno de si alguém que o ama e cuida desveladamente. Uma antiga professora, uma mãe ou um pai desencarnado, uma avó ou um avô que ajudou a criar, naquela existência em que ele cometeu os deslizes. E aí a presença desse ser afetuoso, a presença do amor fala muito mais forte do que qualquer raciocínio. E frequentemente eles se deixam amparar, se deixam ajudar por reconhecer. E aí, lógico, nós temos que ter o cuidado de não ficar criando clichês. É sempre a sua mãe desencarnada que veio te buscar. Aí você ouve do espírito, minha mãe valia menos que eu. Né? Tenhamos a atenção. Haverá sempre o amor para socorrer o espírito necessitado. Mas ele pode vir dos pontos mais inesperados. Talvez aquela professora que foi a alfabetizadora da criança e que marcou-lhe a vida, mesmo ele tendo cometido desatinos, mesmo tendo desencarnado, permaneceu vinculado a ele e o vem socorrer. Quantas cenas comoventes nós observamos em reuniões assim. E os que não vivenciam reuniões não precisam se preocupar, a literatura espírita séria, as obras subsidiárias que podem ser qualificadas assim mesmo, estão repletas de notícias tais. O mais notável exemplo do que a força de amor é capaz de fazer por um espírito dementado, perseguidor, obsessor, nós encontramos no livro Libertação de André Luiz. O espírito Matilde é tão evoluído, tão superior a André Luiz e a sua equipe, que até para se manifestar em nosso lar, ela requer que Gúbio lhe ceda fluidos, para que ela dense o seu perispírito e seja percebida pelos demais espíritos, senão eles não a perceberiam. E ela solicita a esse benfeitor Gúbio, com a equipe que vem com André Luiz, descer à terra para socorrer necessitados, vitimados pela obsessão. Margarida é um afeto ligado a Gúbio, outros companheiros estão envolvidos também, e Gregório, antigo Papa da Igreja Católica, aparece como uma grande liderança. O articulador, o maior dos perseguidores, o chefe, como diríamos assim, daquela equipe de espíritos que estavam praticando a obsessão. Os benfeitores vêm e já começam a exercitar a força do amor, percebendo que a maneira de ajudar o mal não é eliminá-lo, mas é transformá-lo em bom. Né? Mal comum, né? E aí nós vamos perceber que eles começam a atuar primeiro no socorro aos obsessores. Amparam Saldanha, amparam os hipnotizadores, vão aos pouquinhos libertando os encarnados que estavam envolvidos naquela trama. Quando Gregório toma consciência de que os seus seguidores, que os seus acólitos estavam sendo acolhidos, recolhidos no plano espiritual para restabelecimento, arruma um bando e vai atrás para tentar resgatá-los. Quando a obra parece chegar a um ponto que seria culminante,
que a equipe de André Luiz iria, sem dúvida nenhuma, sucumbir à pressão dos espíritos trevosos. Gregório se impunha e aí Matilde aparece. Aquele espírito maternal, amoroso, gentil, tão evoluído que precisava de um espírito lhe doar fluidos perispirituais para que ela se adensasse. E ela dialoga com Gregório. E ela fala com ele como uma mãe fala ao filho. E ela o envolve em tamanho amor, que aquele ser brutal, como uma criança, se permite acolher ao seu colo e seguir também ele para o plano espiritual em busca de refazimento, de recuperação das suas energias. Como é interessante pôr a força do amor em circulação em nossas vidas. Nós podemos, amando mais os nossos companheiros de jornada, amando mais e principalmente aprendendo que no trato com aqueles espíritos que foram confiados a nós por Deus, mais uma prova do que Deus é amor. E de que esse amor é capaz de fazer com que a divindade confie em filhos ainda tão imperfeitos quanto nós, para ajudarmos o progresso de outros filhos tão imperfeitos quanto nós. No trato com aqueles que recebemos na condição de filhos, de netos, de sobrinhos, dos pequenos que estão começando uma nova geração para este nosso planeta. Exercitar a força do amor muito frequentemente vai se expressar muito mais no não do que no sim fácil para que eles se calem e deixem de reclamar. Porque o não educa, e educa frequentemente melhor até, do que o sim sem regra alguma. Do que o sim em todas as situações apenas para que o pequeno não nos incomode. E aí na nossa sensação de culpa por ausência do lar, por amarmos menos, nós trocamos afeto por coisas. E os tornamos mercantilistas. Ao ponto de nos olharem quando mais velhos, quando mais maduros, quando já não tivermos mais condições físicas, nem financeiras de atender aos seus caprichos, nos colocarem e nos alijarem das suas vidas. Mas se nós cultivarmos o amor desde bem cedo, os fortaleceremos para enfrentar as dificuldades, os apelos, os desvios que a sociedade ainda experimenta. Quem vai buscar no uso de drogas a fuga emocional do vazio existencial se tem afeto e tem amor em casa? Se não se sente vazio emocionalmente? Quem vai se tornar violento se desde o início da sua jornada foi tratado com gentileza, com amor, mas também com disciplina e respeito? Aprenderá a respeitar os direitos dos outros também. E aí nós vamos ver a força do amor atuando na base, de dentro da família para a sociedade como um todo. E mesmo que ainda estejamos atravessando aqueles momentos dolorosos, das consequências do nosso amor adoecido do passado, das consequências do nosso amor adoecido do presente, desta existência. Lembremos-nos com Emmanuel, que se o ódio, se a animosidade, se a hostilidade são sintomas de que o amor adoeceu, nós podemos curar a afetividade em nós e nos tornarmos instrumentos do amor de Deus na Terra. É mais ou menos como acontece com aquelas fogueiras que ardem a noite inteira nas festas juninas, que causam aquele calor terrível. É a chama ardente do ódio, às vezes, avassaladora, destruidora. Ao amanhecer, tudo já está mais ou menos extinto. Apenas vemos aquele restinho de tora emanar uma fumacinha. Mas basta um pequeno sopro, e não mais virá um fogaréu, mas aquela chama branda que aquece o frio da manhã, que a ilumina, mesmo que parcamente, aquela transição da noite para a madrugada, para o dia. O amor é exatamente como isso em nós. Se ele foi de alguma forma subjugado, se ele está soterrado nas cinzas que consumiram as nossas energias, por odiar, por não amar o bastante, por amar de forma equivocada, por nos apaixonarmos cegamente, bastará um sopro de afetividade para que agora essa chama se reacenda, mas disciplinada pela nossa consciência, pela nossa razão, fazendo com que nós nos tornemos seres melhores. Um exemplo que nós podemos ter, e as histórias sempre nos ajudam a isso. Quantas e quantas vezes nós vemos espíritos que marcam a sua existência pela crueldade, e num determinado momento, tocados pela força do amor, mudam-se.
nós vamos levar o nosso pensamento a mais de 400 anos atrás. Há um momento interessante, e no hemisfério norte era primavera no mês de abril de 1585. Um jovem chamado Lúcio, em torno dos 18 anos, filho de família muito abastada, condes italianos, produtores de vinhos, das uvas mais ricas daquela região centro-italiana. E Lúcio era o primogênito, seria herdeiro do título de conde, seria herdeiro das propriedades, tudo dominaria. Era o fim daquela idade medieval. Estávamos na transição para os tempos modernos. Os costumes ainda eram muito obtusos. As famílias ainda se relacionavam mais por interesse do que por afetividade. E embora Lúcio vivesse encantado com os contos de cavalaria, sonhasse bardar-se com uma armadura, meter-se em aventuras, salvar donzelas, caberia a ele apenas dar continuidade à tradição familiar. Ser o próximo conde, ser o próximo proprietário daqueles parreirais, continuar a abastecer os cofres da família, a aumentar o seu poder e a influência política. Mas os jovens não estão dispostos, de maneira nenhuma, a seguir clichês. Por isso nós temos tamanha necessidade deles. Não para que sejam revolucionários, mas que sejam reformadores dos nossos costumes equivocados. E nenhum de nós é verdadeiramente jovem. Nenhum de nós é criança ou simplesmente é adolescente. Todos somos espíritos milenares. Uns com mais, outros com menos avanço, mais maturidade espiritual. E aquele jovem Lúcio não era dos seres mais evoluídos assim. Trazia do seu ontem vários e pesados fardos de delitos na afetividade. Mas estava buscando, como é dado a cada um de nós, o seu progresso. E como não era possível meter-se em aventuras, Lúcio simplesmente percorria as aléias, os parreirais, tentando imaginar-se como um grande cavaleiro. E num entardecer primaveril, fim do mês de abril de 1585, ele desce da montaria para refrescar-se. E de repente se depara com uma jovem que começava a preparar os ramos das videiras para a floração e a frutificação que viria logo depois. Ela baixa os olhos enrubescida, era uma menina de aproximadamente 13, 15 anos, chamada Ana. Um lenço ao cabelo, como era costume aos trabalhadores da terra naquela época, e uma caprichosa madeixa loura escapulindo desse lenço. O coração de Lúcio bateu tão acelerado que ele teve receio que as pessoas ouvissem em volta. Na visão dos homens, era um casal de jovens que se namorava. Mas se olhássemos no contexto da vida espiritual, eram espíritos comprometidos que se reencontravam para o resgate. E espíritos que estão para expiar sempre encontrarão um mas na sua existência. Já começamos pelo mas da distinção social. Se nos nossos tempos atuais um relacionamento assim socialmente tão dispar seria inviável, impossível sem grandes atritos, imagine 4 séculos atrás. No final do século XVI, entre um aristocrata e uma simples escolhedora de uvas. Os jovens não se importam com isso. E embora não pudessem expor a sua sensação de alegria ao estarem juntos, se encontravam às escondidas, se enamoravam, faziam juras de felicidade. O outro mas que aparece na vida desse casal é que nos mesmos parreirais onde trabalhava Ana e a sua família, havia um outro rapaz poucos anos mais velho que Lúcio, chamado Girolamo, que desde o primeiro dia em que encontrou-se com Ana, sentiu forte atração por ela. Desejava tê-la por esposa, cercava, perseguia-a mesmo. E quando soube do namoro, do romance entre o jovem casal, tomado de ciúme, tomado de raiva, denunciou aos condes o que estava acontecendo. E, lógico, o escândalo eclodiu. Por mais que Lúcio tentasse justificar que o amor era que o movia, que a intenção dele e dela eram reais, eram puras, os pais argumentavam que impossível. Seu casamento deveria lhe trazer poder. Seu casamento seria arranjado para aumentar a influência da família com uma outra jovem de família nova. E ele ainda dizia, podemos educá-la fazendo uma de nós. Nunca disseram os pais. E à medida que ele ia resistindo a essa necessidade de afastamento, à medida que o amor falava mais alto em seu coração, mas ainda de forma atabalhoada, equivocada, como um dique que se rompesse,
levando consigo na enxurrada tudo que estivesse no caminho. Lúcio foi se mostrando cada vez mais resistente, cada vez mais rebelde, ao ponto de afirmar que se não se casasse com Ana, não se casaria jamais com ninguém. Querendo livrar-se desse empeço, os pais de Ana tomam uma atitude interessante, porque se ela desaparecesse pura e simplesmente, ele poderia ir atrás dela. Poderia meter-se em aventuras por aí, querer um dia voltar apenas para requerer a sua herança e o seu título. Então ofereceram uma vultosa soma aos pais de Ana, para que ela fosse mandada a um convento fazer esse crime. E como noiva de Jesus, estaria fora do alcance do futuro cônjuge. Lúcio se revoltou profundamente ao descobrir essa trama. Percebeu ainda mais que o seu algoz, o seu inimigo, dormia sobre o mesmo teto. Seus pais, incompreensivos, orgulhosos, e aquele amaldiçoado rapaz, por ciúme, lhes havia denunciado. Começou a alimentar, e o amor aí começa a adoecer. É a avalanche que, à medida que vai passando, vai levando consigo galhos, pedras e todo tipo de atrito, de entulho. E assim faz quando o amor adoece em nós. Perdemos o controle e começamos a fazer coisas equivocadas. E ele então endurece ainda mais. Antes que perdessem completamente o controle, o domínio, o respeito que julgavam ter sobre ele, os pais decidem. Já que não vais te casar, terás que então ser o representante da família no prédio. Eram os únicos dois motivos. As únicas duas maneiras das famílias se tornarem mais ricas e mais poderosas naqueles séculos remotos. Ou elas se uniam com outras famílias ricas e poderosas, ou um dos seus representantes ascendia na hierarquia da igreja e passava então a favorecer a família, a beneficiar a família com o poder que havia conquistado, que era frequentemente até maior do que os reis, do que os potentados da terra, porque estava de alguma maneira respaldado pela autoridade divina. E aí Lúcio, mesmo renitente, mesmo relutante, teve que obedecer. Colocado no convento, feitos os primeiros estudos, ele se sentiu aprisionado. Não havia qualquer vocação de servir com Jesus naquele lugar. As criaturas estavam ali, na maioria das vezes, para esconder suas vergonhas, as suas quedas morais. Os líderes, os dirigentes, os preceptores eram criaturas ainda mais desajustadas na emotividade, na ambição que tinham. E Lúcio começou a alimentar ódio também por Jesus. Jesus passou a ser o seu carcereiro. Os homens que ali estavam não representavam Jesus. O prior, que era uma criatura vernal, estava mais ocupado em banquetes nas casas dos nobres do que em apacentar o rebanho que lhe fora confiado. E nesse ambiente de equivocada relação religiosa, aquele jovem foi permitindo que o ódio começasse a administrar sua maneira de pensar e de sentir. Ele desejava vingar-se. E a única maneira de se vingar seria ter poder. E na condição em que estava, a única maneira de ter poder seria ascender na hierarquia. Conquistar posições melhores do que um simples noviço. Quando finalmente, depois de alguns anos, os votos definitivos foram feitos. A catedral engalanada, as famílias reunidas, alguns orgulhosos de terem um filho sacerdote, esperançosos de que eles se tornassem importantes prelados. Quando as vestes sacerdotais pousaram sobre seus ombros, desaparece, pelo menos por aqueles momentos, ou julgávamos morrer o jovem entusiasmado, o jovem amoroso Lúcio. E aparece Padre Lúcio, frio, calculista, interessado em vingar-se daqueles que haviam, na sua concepção, afogados nos sonhos de amor. E assim fez. Era muito inteligente, começou a se aproximar das criaturas, até no processo de bajulação, das criaturas que tinham determinado poder, percebeu o quanto era venal o seu superior, se aproximou dele solícito, compactuando com seus deslizes, rapidamente se tornando útil, ocultando algumas quedas. Em poucos anos, já era o segundo na hierarquia. Antes de completar 30 anos, até por esses serviços ditos prestados à sua santidade, recebe a designação, a distinção de Monsenhor. E aí aproveita-se disso. Aproveita-se do destaque aparente que estava conseguindo para dar mais um passo na busca do poder, na sanha de vingança em que vivia. Percebendo que o sacerdote que era seu superior havia desviado recursos ao longo dos últimos anos que eram doados à igreja, põe contra a parede
anuncia que o denunciaria ou delataria. Aliás, a moda de delação premiada não é da agora, né? Que o denunciaria caso ele não renunciasse, caso ele não se afastasse do mosteiro. E como o sacerdote já estava velho, como sabia muito bem o que a igreja poderia fazer se descobrisse o que ele havia feito, alegou questões de saúde, questões pessoais e se afastou, indicando com largos elogios para substituí-lo aquele monsenhor tão jovem, mas que ao mesmo tempo era já tão importante na hierarquia da igreja. E um anel em sua mão direita foi o suficiente para que a vingança aparecesse. Para que nos primeiros momentos algumas cartas daquele novo prior, daquele monsenhor que chegara ao poder, e a família que fornecia vinhos para toda uma região, não recebesse mais tantas encomendas. E o declínio material dos seus pais foi logo evidente. Uma denúncia aqui e outra denúncia acolá, e rapidamente Girolamo foi apodrecer nos porões da Inquisição. Denunciado como herege, denunciado como alguém que intercambiava com os seres das trevas. E assim Lúcio foi se sustentando naquela posição equivocada de poder para sustentar, para suprir o afeto que não existia. Metia-se em vários deslizes morais, desde que os seus subordinados não o confrontassem, não desafiassem a sua autoridade, ele permitia qualquer excesso. Absolvia a troco de grandes somas os jovens abastados, ricos da região, que cometiam deslizes com as moças que estavam ali imprudentes. E assim, durante vários anos, foi vivendo e se sustentando naquele arcabouço de ódio, de raiva, e gerando tantos adversários, tantos inimigos. E também atraindo para si tanto interesse. Numa das aldeias influenciadas pelo mosteiro de Monsenhor Lúcio, havia uma jovem ambiciosa, pobre, e ao mesmo tempo invejosa da posição das jovens ricas, que iam às missas aos domingos cobertas de pedrarias, de vestes caras. E Maria desejava para si aquela posição. Imaginava que talvez pelo casamento com um jovem nobre, mas quem? Quem a acolheria? Quem desejaria se casar com ela? E percebendo a origem nobre do sacerdote, quando ele aparecia para fazer as suas pregações em determinados cultos, foi se aproximando dele, foi envolvendo, e Lúcio, que já não tinha muita fortaleza moral, também foi envolvendo-a, foi se permitindo, e daquela relação espúria em pouquíssimo tempo, Maria percebeu que trazia um fruto. Seria o seu passaporte para a riqueza. Afinal de contas, quem recusaria ao filho de um conde aquilo que ele teria direito? Esperou que a criança nascesse, lhe deu o nome de Carlo, e afastou-se de Lúcio, porque não queria expor-se naquele momento e menos ainda expor. Seus planos eram outros, agir em silêncio. Quando Carlo fez 2 anos, pequenino, mirrado ainda, ela o vestiu com a roupa de missa, tomou-o nos braços, embelezado o máximo que pôde, e foi buscar a propriedade onde viviam os pais de Lúcio. Planejara durante 2 anos o discurso que ia fazer naquela manhã. Estranhou que algumas parreiras estivessem secas, outros campos estivessem completamente abandonados. A casa mesmo, um grande salão, embora muito belo, com cortinas puídas, gastas pelo tempo. Quando os condes chegaram, ela os cumprimentou solenemente. E eles perguntaram o que ela queria. E com a criança no colo diz: eis aqui o filho do vosso filho. Não tenho como cuidar dele como um conde merece ser cuidado. Então venho até vós, senhores, para que me ajudeis a cuidar do vosso neto. E os condes debocharam dela. Louca que és, mulher. Imaginas que vamos te dar 1 centavo para cuidar desse bastardo? Vai-te daqui, eles que soltemos sobre ti, os cães. Mas mais, ela tentando argumentar, não deixaram que falasse. E não imagines tu que um escândalo te provirá. Porque sabemos bem, olha em torno, como é pesada a mão vingativa do nosso filho. Não te exponhas. E tudo que ela havia planejado por aqueles 2 anos foi por terra. Volta para casa, larga o menino aos cuidados da mãe e mete-se no mundo em busca de outras maneiras de viver no falso. Alguns anos apenas, Maria desencarna num prostíbulo, consumida pela enfermidade. O pequeno Carlo foi crescendo, de sua parte naquela aldeia, cuidado pela avó, que no primeiro momento o via como o estigma da vergonha que sentia. Mas porque ele era gentil,
porque ele era generoso com as outras pessoas, porque ele era muito mirrado, esquálido mesmo, sempre parecendo que não ia viver mais um ano, embora o tempo fosse passando e ele fosse sobrevivendo às várias enfermidades que adquiria. De outro lado, em seu mosteiro, Lúcio praticamente reinava sobre aquela região. Quando Carlo fez 17 anos, a avó percebeu que não viveria mais tempo. 17, não viveria mais muito tempo na terra. Tomou-o pelas mãos e foi até o mosteiro. Sabia da sua história. Sabia quem era o seu pai. Pediu para ser atendida. O noviço que estava ao portão veio com um outro sacerdote. Um companheiro, um cúmplice de Monsenhor Lúcio de muitas quedas. O seu atual secretário, o seu braço direito. E ele então fala: estou velha. Não tenho mais saúde nem muito mais tempo. Meu neto é frágil. Pelo menos aos cuidados da igreja terá um teto sobre a sua cabeça. Um prato quente de sopa em sua mesa. E o secretário de Monsenhor Lúcio mente. Não temos vagas. O mosteiro está cheio. Não era verdade. Não havia tanta vocação assim para os cuidados da religião naquela época. No mais, aí ele se revela. Teu neto não terá um dote para a nossa amada igreja. Não havia recursos que ele pudesse trazer, não era rico, não ia aumentar o poder da igreja. Não era interessante. E ela então pede para conversar em reservado com aquele homem. E conta para ele a origem de Carlo. E ele fica pálido como uma vela de cera. De alguma forma ele havia percebido a semelhança. Mas o temor aumenta, porque se Lúcio soubesse, se Lúcio tivesse noção da existência daquele rapaz, e depois viesse a saber que ele o havia expulsado dali, ele pagaria. Às vezes com a própria vida, como muitos dos inimigos de Monsenhor Lúcio haviam desaparecido assim. E aí o que faz? Acolhe Carlo. A velha senhora vai-se embora, nunca mais é vista na região. E aqueles dois homens caminham pelos corredores daquele mosteiro envelhecido. Chegando ao gabinete de Monsenhor Lúcio, ele ainda assinava alguns documentos, punha seu sinete em outros. Quando ele finalmente levantou a cabeça e deparou-se com o rapaz, foi a sua vez de ficar lívido como uma vela de cera. Porque percebeu, embora mais mirrado, embora mais fraco, o retrato do que ele havia sido há alguns anos, quando tinha mais ou menos aquela idade. E seu coração começou a bater sem que nada fosse dito. Ele percebeu que não estava mais sozinho, que alguém era parte de si. De alguma maneira, de alguma das suas aventuras, havia surgido alguém que era seu filho. E o coração batia forte como bateu naquela primavera, em abril de 1585, quando ele conhecera Ana. O amor que estava entorpecido, o amor que estava intoxicado, começou a despertar com aquelas batidas aceleradas do coração. Não era mais um viver sozinho, não eram mais todos hostis, pelo menos aquele rapaz tinha algo de si que ele poderia amar. E assim fez. Passou a se dedicar, a se interessar pelo jovem, que foi se tornando noviço, foi se preparando para o sacerdócio, era a única saída para alguém como ele. E quanto mais Lúcio observava, mais se encantava com a sua generosidade, com a sua pureza de sentimentos e, ao mesmo tempo, com uma inocência perigosa da parte de Carlo. Porque ele, quando estava junto com os jovens de origem humilde, não hesitava em se embrenhar numa mata para levar um cobertor ou um pão a algum aldeão esquecido. Procurava os enfermos que estivessem moribundos para aconchegá-los, para pôr compressas em suas testas. Mas, quando Carlos estava junto com os jovens de origem mais abastada, com aqueles que tinham na igreja o caminho para a ascensão social, ele também dizia: queria crescer, queria ter tanto poder, estar tão próximo da tiara, da estola papais, que a vontade deles seria vista como a vontade do próprio Pai. E Monsenhor Lúcio sabia muito bem o que as intrigas da igreja, em meados daquele século XVII, eram capazes de fazer com os adversários. E temendo pela segurança, e temendo pela fragilidade moral do seu filho, Lúcio toma uma atitude que o amor explica e que o raciocínio não compreende. Ele que estava na posição mais elevada, ele que estava na posição de comando, que havia passado tantas décadas assim, toma a atitude de deixar o cargo de prior. Desejoso de atender aos novos, desejoso de ser preceptor e preparador com a sua experiência, argumenta ele, na carta que manda
aos bispos para que avaliassem o seu pedido de renúncia. Tinha apenas o desejo de servir com Jesus e escrevia muito bem. Conseguia argumentar muito bem. Não precisou revelar a verdadeira intenção. Que estivesse apenas com os cuidados de orientar os mais novos que chegassem ao mosteiro. E assim foi feito. Passou a acompanhar o pequeno. Quando ele ia às aldeias, quando ele buscava um enfermo, quando ele levava um pão, um cobertor. E ele começou a perceber naquela atitude algo que era mais do que apenas cuidar do seu filho. Era prazeroso. Talvez num pobre, talvez num moribundo, ele encontrasse verdadeiramente o olhar de Jesus, que não havia encontrado nos seus irmãos sacerdotes. O pequeno Carlo havia aberto para Monsenhor Lúcio um caminho de amar diferente. Um amar não egoísta, um amar sem necessidade de retribuição. Como Jesus havia ensinado. Mas, e de novo nós dissemos, na trilha de todos os espíritos como nós, ainda em provas, expiações, haverá mais em todas as tentativas da felicidade plena absoluta, porque ela é característica dos espíritos puros. E mais uma vez aparece um mas no roteiro de Monsenhor Lúcio. Tão logo Carlo termina os seus primeiros votos. Os adversários que Lúcio havia granjeado e agora estavam no poder, percebendo o afeto que ele dedicava àquele jovem, resolveram afastá-lo de si. Mandaram Carlo para outro mosteiro, mais próximo de Roma, o que assolou suas ambições e preocupou por demais Monsenhor Lúcio. Pela segunda vez na existência, seu coração se viu rasgar em dois pelo amor não alimentado, não correspondido. Mas agora, diferente do que aconteceu quando Ana foi afastada dele, que o ódio tomou conta da sua vida, Lúcio percebeu. Se não tinha a Carlo, podia amar os pobres, podia amar outros jovens, podia socorrer as criaturas necessitadas e os moribundos, podia continuar amando seu filho através dos semelhantes. E assim continuou a fazer. Sentiu, sofreu, preocupou-se aquela existência inteira com o que viesse a acontecer com o Carlo. Mas ao mesmo tempo tinha que reerguer-se, tinha que levantar-se da dor. E percebeu que podia fazer mais. Mais do que apenas visitar as aldeias, mais do que apenas orientar os jovens noviços. O mosteiro era uma construção muito antiga, de mais de 300 anos. Ficava no alto de uma colina. De um dos lados o mar batia-se sobre as escarpas. Do outro dominava todas as vilas e fazendas em torno. Mas era árido, pedras cinzas. As pessoas mais temiam do que admiravam. E Lúcio percebeu que talvez beleza ajudasse. E começou a cultivar em torno do mosteiro um jardim. Por uma década, 2, 3, 40 anos de cultivos. E se nós pararmos para pensar, em meados do século XVII, alguém que chegasse aos 85 anos era um fenômeno. A expectativa de vida era muito pequena. Todos os inimigos de Monsenhor Lúcio já haviam partido. Todas as criaturas que conheciam o passado já não estavam mais na terra. As pessoas em torno só se lembravam de haver um velhinho no mosteiro, que visitava os doentes, que visitava as crianças, que conversava com os jovens nas praças, e que cultivava um jardim, tornando o lugar belo ao ponto de receber visitantes. Às vezes nós imaginamos ou desejamos tanto que o nosso passado seja esquecido. Ele só não é esquecido por nós. E aí, de novo, tanto tempo depois, aquele ser já tomado pelo tempo, já envelhecido, as cãs brancas, voltava de uma das suas visitas à aldeia, quando se depara de novo numa primavera, no entardecer de primavera, em 1652, com um jovem a se debulhar em lágrimas, vestido com roupas características de homem simples, de lavrador. Piero chorava desesperadamente. Havia perdido a noiva. Ela fugiu com um jovem que havia passado por ali, oferecendo mais vantagens. Todas as suas esperanças de uma família, todo o sonho cultivado desde o início da adolescência até da infância, ia por terra porque a jovem havia se perdido. E aí, de alguma maneira, ele sabia bem o que acontecia com as moças que cometiam aquelas aventuras.
Parecia que a vida não fazia sentido. E Monsenhor Lúcio compreendia que aquela vida realmente não parecia fazer sentido. Ele também havia experimentado a decepção e o afastamento do amor. Abraçou-se com Piero e deixou que Piero chorasse, extravasasse a dor. Depois, invertendo as posições, como os que sabem ajudar verdadeiramente fazem, pediu o apoio do braço de Piero porque estava cansado, velho demais e precisava chegar ao mosteiro. Tomou o jovem pelo braço e foram caminhando mais alguns quilômetros. Ao chegarem aos primeiros canteiros, ele para, Piero ainda soluçava. E ele pergunta, o que você vê, meu filho? E o jovem diz, eu vejo rosas, muitas, cores, matizes, e essas próximas de nós tão rubras quanto o sangue. Meu filho, diz Monsenhor, nós poderíamos assemelhar o amor dos amantes, o amor entre os homens e as mulheres, como as rosas. São belas, exalam inebriante perfume, encantam pela suavidade da textura das pétalas. Mas, se nós não tivermos cuidado, ou a nossa imprudência nos fará espetar nas hastes, porque elas têm espinhos, ou a nossa brutalidade as despetalará. E Piero parou de chorar. Será que Monsenhor Lúcio estava dizendo que a maneira rude de proceder havia afastado a noiva? Ainda entre soluços, ainda muito entristecido, deu mais uma vez o braço ao velho sacerdote e caminharam mais alguns metros, a se depararem com um canteiro de girassóis, que dourava a paisagem até onde a vista alcançava. E agora, meu filho, o que você está vendo? Pergunta ele a Piero. Eu vejo um canteiro de girassóis, lindos. Até onde a minha vista alcança, tudo é da cor do ouro. Isso mesmo, meu filho. O amor entre os pais e os filhos, e dos filhos pelos pais, se assemelha tanto aos girassóis. Se estende ao infinito. Não há dois girassóis iguais em nenhum jardim do mundo, nem duas pétalas iguais em nenhum girassol do mundo. Há no mais, são flores vigorosas o bastante para procurar a luz do sol e superar as sombras que as ameaçam. Então é isso, diz o jovem. Devo ser pai logo. Vou voltar à aldeia e abraçar os meus pais e agradecer os cuidados que me deram. E logo encontrarei outra esposa para ser pai também. E antes que ele saísse correndo, o Monsenhor Lúcio o segurou pelo braço. Tem paciência, Piero. Na vida, assim como no nosso passeio por esses canteiros, antes que você chegue ao canteiro dos girassóis, tens que aprender a passar pelo canteiro das rosas. Deu-lhe um beijo e entrou no mosteiro para orar. Alguns dias decorreram, e quando o Monsenhor Lúcio se recolhia, um noviço avisa que ele tinha visitas, o que não era habitual. Afinal de contas, era ele quem visitava as aldeias. Quando chega no grande salão do mosteiro, Piero andava de um lado para o outro, quase cavando buraco no chão. Ao ver o sacerdote, vai ao seu encontro, beija sua mão e revela, mestre, salvaste a minha vida, porque eu ia me matar. Mas as tuas diretrizes me mostraram que há outras possibilidades. Mas quanta decepção, Senhor. Quando cheguei à nossa aldeia, a futilidade no relacionamento dos nossos patrões, a frieza que cuidam dos filhos, as dificuldades, os atritos, a rudez dos meus pais. Será que nós estamos fadados a apenas passar e sofrer no canteiro das rosas, para depois nos dedicarmos parcamente à prole? Monsenhor Lúcio, melhando a cabeça, disse, não entendeste, meu. Toma Piero pelo braço e o leva à biblioteca do mosteiro. Faz com muito custo que se sente em torno de uma mesa tosca e traz de uma das estantes um livro grosso. Ao abri-lo, lá estava a resposta de Jesus ao desafio dos fariseus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Marcando aquela página uma rosa seca, cuidadosamente envolvida em filó. O que você vê, meu filho? Pergunta o sacerdote. Eu vejo uma rosa marcar um livro. Não. Piero, esse livro traz a mensagem de amor mais sublime que a terra conhece. E esta rosa, e pegou. Embora ela não tenha o mesmo vigor, o mesmo vício e exuberância das que estão nos jardins, foi cuidada, preservada neste livro. O passar do tempo fez que os espinhos se soltassem das hastes. Mas observa, meu filho, lá atrás ainda todas as pétalas. E um suave perfume permaneceu. Assim deveria ser o amor entre os amantes, os enamorados.
se deixado às intempéries, vai se perder. Mas se cuidado, se preservado, se cultivado, vai se transformar, vai mudar de forma, mas ainda assim continuará sendo amor. E os girassóis? Pergunta ele. Mal sai de uma lição, já entra na outra. A cabeça de adolescente é assim. Esta é uma outra história, meu filho. Um outro dia eu vou te contar. E Piero e Lúcio, naquele reencontro interessante daquela existência, tiveram ainda mais 10 anos de convivência. Surpreendentes 10 anos. Dos quais Piero ia colhendo lições de afeto daquele sacerdote, conquistando a confiança ao ponto dele sentir que era filho, queria ser. Quando se aborrecia com os pais, corria aos braços de Lúcio e chorava. Quisera fosses tu, meu pai, não ele. E ele argumentava, mas tu és. Se tornaram confidentes. Piero sabia da existência de Ana. Piero sabia dos atropelos e da existência de Carmo. E aqueles 10 anos foram decorrendo com Piero levando jovens para aprender junto ao sacerdote, até que ele mesmo se tornou, pela fraqueza, pela fragilidade do corpo de Lúcio, responsável pelo cultivo dos jardins. Numa manhã de janeiro de 1662, inverno extremamente rigoroso, Lúcio ardia em febre, aos 95 anos, nos últimos momentos. Piero termina de cuidar dos jardins e vai ao encontro do seu pai espiritual. Afaga-lhe as mãos e percebe quantas rugas, quanta experiência. Meu filho, você sabe que não é o tempo que vivemos que conta, mas como vivemos o tempo que temos. Mestre, diz ele, eu tenho pensado nesses anos todos, das lições tantas que me deste, mas ainda penso por que serão os girassóis o símbolo do amor entre os pais e os filhos. Observa, Piero, porque tu tens a resposta, diz o velho sacerdote. Os girassóis são flores fortes e vigorosas. Passam a vida a buscar a luz. Quando velhas, fracas, tombam ao solo as suas sementes, que as aves do céu se alimentam delas. E aquelas sementes que sobejam na terra florescem de novo como girassóis. É assim que o amor dos pais se perpetua no amor dos filhos. Beijou a mão de Piero, virou para o outro lado, fechou os olhos e desencarnou. Piero sentiu muita saudade. Aquele afastamento para ele tinha sido extremamente doloroso. Afinal de contas, foram anos de muito aprendizado. 2 anos depois da passagem de Monsenhor Lúcio, ele vai à cela para organizá-la. Tinha ficado intacta, não havia tantos noviços assim. E notou sobre uma mesa uma pequena arca de madeira, entalhada com um campo de girassóis. Um velho sentado num tronco caído a ler um livro e crianças brincando entre as flores. Ao abri-la, ele percebe que Monsenhor Lúcio havia deixado seus tesouros ali. Um pequeno saquinho com sementes de girassóis. O amor que se perpetua dos pais pelos filhos. Aquela rosa seca do livro, símbolo do seu amor por Ana. E várias folhas de papel cuidadosamente dobradas, amareladas e tomadas pelo tempo. Eram poesias. Monsenhor Lúcio havia transformado a força do amor não correspondido por Ana, a força do amor paternal e a sua preocupação de pai por Carlo em versos dedicados a essas almas queridas. Apenas a última folha daquela pequeno baú estava branca, ainda tendo sido escrita pouco tempo antes de Monsenhor Lúcio desencarnar. Quando Piero abriu e começou a ler aqueles versos, começou a chorar copiosamente. Caiu finalmente em sua consciência e ele percebeu as últimas palavras de Monsenhor Lúcio. Tinham sido uma canção de ninar dedicada a ele. Um acalanto para aquele Piero. E ao ler aquelas frases, finalmente se sentindo filho daquele ser, que ele aprenderá a amar tanto. Piero chorava do nosso lado da vida. E do outro lado da vida, Monsenhor Lúcio o abraçava. Porque ele finalmente havia compreendido. O tempo passou. A desencarnação de Piero também se fez, se reuniram no mundo espiritual, se prepararam numa outra existência para conviver produtivamente, como sacerdotes, no sentido de repousar das muitas tribulações da vida para que depois enfrentassem os desafios reais. E o ocaso do século XX, a alvorada do século XXI, trouxe de volta à matéria o velho Lúcio, para continuar o seu processo de expiação dos muitos delitos que cometeu, para ajudar a reerguer aqueles que ele havia feito cair.
Mas a compensação por aqueles 50 anos de existência dedicada ao bem veio na vinda de Pietro como seu filho biológico. E essa história ainda está por terminar. O que nós aprendemos dela é que o amor pode se tornar algo feio quando ele se torna adoecido. Pode se tornar ódio, pode se tornar vingança. Mas sempre que o amor se reacende em nós, com pureza, como aconteceu no coração de Lúcio ao reencontrar-se com Carmen, ele é capaz, como o mestre dizia, de cobrir a multidão dos ídolos. Muita paz a todos. Muito obrigado.